Graças a Deus, sejamos todos bem-vindos, irmãos dos dois lados da vida. Meu nome é Wilce, médium expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Hoje, estamos aqui reunidos, neste último domingo do mês de julho, para que possamos homenagear aos irmãos que retornaram antes de nós à pátria espiritual. Essa homenagem ratifica o nosso agradecimento pela oportunidade que tivemos de caminharmos lado a lado, de aprendermos, de trocarmos e de muitas vezes vivenciarmos situações que nos favoreceram a oportunidade de aprendizado. Para que haja maior possibilidade de participação dessa prece, realizamos nessa época virtualmente, mas sempre certos de que estamos protegidos pelos amigos, pelos guias espirituais. Vamos fechar os nossos olhos para que possamos, nesse momento, realizar uma prece. Deus Pai, Senhor da vida, Criador de tudo e de todos. Aqui nos encontramos, Pai, espíritos reunidos dos dois lados da vida, a fim de que possamos cada vez mais reaproximarmos-nos da realidade da vida. Que essa realidade possa trazer para nós o consolo, o conforto, o aconchego de que necessitamos, a fim de que possamos entender que as tuas leis são justas e misericordiosas. Que nesse entendimento, Pai, possamos sempre agradecer pelo lar, pelo pão, pela família, pelos momentos que vivenciamos, sejam eles de acordo com aquilo que queremos, mas cientes de que são de acordo com as nossas necessidades. E assim, Pai, em teu nome acima de tudo, sabedores que estamos da proteção dos teus mensageiros de amor e caridade, te pedimos proteção para a nossa prece e a permissão para dá-la por iniciada, dizendo juntos, graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma casa espiritualista universalista e se fundamenta nos ensinamentos de Jesus, Kardec, Ramatiz. Ocidente e Oriente unidos, numa busca de fraternidade, de compreensão, de busca da solidariedade universal. É uma casa de tratamentos espirituais. Temos hoje lá uma mesa onde foram colocados os nomes inscritos em nosso site para serem homenageados. Se por acaso você não teve oportunidade de colocar um nome no site, não se preocupe, porquanto estamos ligados em vibrações de paz e luz e com certeza, ao emanarmos essas vibrações, esses irmãos que queremos homenagear serão atingidos pelos amigos espirituais. Vamos vibrar para eles muita paz, muita luz, confiança, certeza de que a vida é algo que precisa sempre ser reconhecida como dom divino, independente de onde estivermos. A vida é dinâmica e é esse dinamismo que nós necessitamos realmente reconfortar em nós mesmos a certeza desse dinamismo, independente de onde estivermos. Nesse nosso encontro virtual, fazemos da seguinte maneira. Temos duas leituras para reflexão.
A primeira será feita por mim e a segunda pela nossa irmã Valéria. Depois das reflexões, nós teremos um momento de canto. A música é um instrumento divino. É a oportunidade que temos de vivenciar, através do canto em conjunto, vibrações que muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos. E essas vibrações serão transmutadas por aqueles irmãos responsáveis por esse momento em cromos coloridos. E apesar de ser um canto conjunto, cada um de nós vai receber o cromo necessário para o seu refazimento. Após o canto, nós teremos uma breve introspecção realizada também pela nossa irmã Valéria. Para nossa primeira reflexão, trouxemos uma mensagem de Lia Luft. Lia Luft, uma escritora brasileira que foi colunista da revista Veja e, em um dos seus textos, falava justamente a respeito do tema que estamos hoje abordando. Esse artigo foi publicado em edição impressa na revista Veja. E ela começa da seguinte maneira: morrer é natural. Deveria ser simples, mas para quase todos nós é um grave enigma. Apesar do conhecimento que temos de que é algo que acontece naturalmente em nossa caminhada, ainda questionamos muito a respeito do porquê da vida e do porquê da morte. E ela continua: recorro à minha profissão de tradutora, que exerci intensamente por longo tempo, para apresentar aqui o primeiro verso da poetisa americana Edna Villay, falecida sobre a morte. E essa poetisa nos diz o seguinte: não me resigno quando depositam corações amorosos na terra dura. Conformados ou não, nos diz Lua, a morte é algo que precisamos aceitar, com mais ou menos dor, com mais ou menos resistência. E esse processo, mais ou menos demorado, depende da estrutura emocional e das crenças de cada um de nós. Na parte superior do túmulo de Kardec está gravada não apenas simplesmente uma frase, mas uma lei divina. Lei essa na qual todos nós estamos atrelados. E a frase nos diz o seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa lei divina inserida nessa frase traz em si mesmo a lei do progresso, a lei de reencarnação, a lei de justiça, amor e caridade, que todos nós temos condições de conhecer, mas nem todos condições de compreender. Por isso que Lia nos diz, para quase todos nós, essa naturalidade da morte é um grande e grave enigma. Podemos escolher a teoria que nos conforta mais. Quem morreu se reintegrou na natureza. Preserva-se por seus genes em filhos e netos. Faz parte de uma energia maior. Enveredou por uma dimensão
é uma alma imortal. E conformados ou não, a morte é algo que precisamos aceitar. E, dependendo de como vivenciamos essa realidade, essa compreensão, essa aceitação vai cada vez mais se unindo, formando um elo cada vez mais forte com a nossa natureza espiritual. O homem é uma estrela de luz, nos diz Ramatiz, num dos seus livros, através da Maria Margarida Liguori. Se somos uma estrela de luz, se somos uma estrela, é sinal que essa estrela está dentro de nós. E para permitirmos que essa estrela abranja cada vez maior área de conhecimento, é necessário que compreendamos que aceitar não significa apenas eu dizer eu acredito porque está na lei. Não. A compreensão da lei, a vivência, a absorção da lei divina é algo que não é de uma hora para outra. Realmente, como ela nos diz, é algo demorado, mas que tem condições de ser vivenciado por nós. E ela continua: a vida inevitavelmente flui. Nós somos isso. Ela é um ciclo. Ciclos se fecham, ciclos se abrem. Isso é viver. Isso é compreender. Isso é agradecer pela oportunidade que tivemos de sermos, em algum momento, criados por Deus. O fim de cada ciclo nos ajuda a refletir e podemos nos reajustar. Como podemos nos reajustar? A reflexão é um processo que cada um vivencia diante daquilo que considera como sendo as suas prioridades. As minhas prioridades podem ser as mais certas ou as mais erradas, mas naquele momento são elas que representam a minha percepção da realidade da vida. Essas águas do fluir da vida não se interrompem de acordo com nossas atividades diárias. O fato é que essa falta de percepção, de aceitação, de vivência, nos parece trazer a resposta de que a morte não é natural. O ciclo da vida e da morte é um aprendizado. Nós poderemos ser alunos melhores. Como ser alunos melhores? Temos um lar onde reencontramos espíritos dessa nossa caminhada terrena. Fazer com que seja um lar implica não termos apenas paredes, telhados, frentes da casa bonito. Implica em levarmos o carinho, o amor, a proteção, procurarmos construir um mundo de paz e luz. Há alguns anos, nos diz ela, menininha linda, uma das minhas netas me perguntou, com a perturbadora simplicidade das crianças, por que eu não tenho vovô? Respondi, como costumo, da maneira mais natural possível, que o vovô tinha morrido antes dela nascer e que estava em outro lugar. E acreditava eu, ainda sabendo da gente, sempre cuidando de nós, procurando nos ajudar e também dela, apesar dela não haver conhecido. Continuei dizendo que a vida das pessoas é como a das plantas e dos animais. Nascem, crescem, umas morrem mais cedo,
outros com mais idade, porque cada pessoa tem o seu tempo e tem a sua necessidade de vida. Falar é fácil, dizia a mim mesmo, e a gente costuma dizer isso mesmo, né? Enquanto comentava isso com a criança. O drama da vida não se encerra com o baque da morte, mas começa nesse instante outra grande indagação. Se a primeira indagação se referia a o que é a vida, o que estou fazendo aqui, o que significa tudo isso, os encontros, desencontros, realizações, frustrações, a luta constante, o que indagamos após a morte é o seguinte: e agora? O que significa isso? A morte? O fim? A perda? O ignorado? E quando chegar a minha vez? O que acontecerá comigo? O que aprendi? O que dei? O que recebi? O que procurei sempre organizar a fim de que essa estrela que representa a minha realidade possa realmente representar um filho de Deus. Então, ao surgir esse questionamento, nós vamos ter mais ou menos medo, segundo ainda a nossa crença, ao nosso nível de compreensão, a nossa percepção, ao nosso ajustamento. Recordo a frase atribuída a Sócrates, nos diz ela, na hora em que bebia cicuta, condenado pelos cidadãos de Atenas a se matar. Se a morte for um sono sem sonhos, será bom? Se for um reencontro com pessoas que amei e se foram, será bom também. Então, não se desesperem tanto. A vida é um presente de Deus. Se algo acabou e nós nos prendemos chorando a esse término, devemos nos lembrar, até mesmo sorrir, por haver acontecido esse aprendizado. Mas precisamos de tempo para integrar a morte na nossa caminhada. Talvez os mortos vivam enquanto lembrarmos suas ações, seu rosto, a voz, o gesto, a risada, a melancolia, os belos momentos e os difíceis. Enquanto eles se repetirem no milagre genético em filhos e netos ou se perpetuarem até em fotografias e filmes. Enquanto alguém os retiver no pensamento, os mortos estarão de certa forma vivos. Como retemos a lembrança desses irmãos que conosco caminharam? Como vivenciamos a certeza de que em algum momento, de acordo com a misericórdia divina, nós poderemos reencontrá-los, que nós estamos sendo orientados, protegidos, mas tudo isso está preso à maneira como entendemos a realidade, a necessidade da vida e da morte. Por isso, no final da mensagem, ela ratifica o primeiro parágrafo da sua mensagem sobre o ciclo da vida. Ela nos diz outra vez, porque morrer é natural, deveria ser simples, mas para quase todos nós é um grande e grave enigma. Nós iniciamos a nossa mensagem com a colocação da frase do túmulo de Kardec. E vamos terminar também com uma mensagem trazida em poesia por Mileco. Mileco foi um dos fundadores da Sociedade Pró Livro em Braille.
Partiu em 2005 e deixou muitas músicas e livros psicografados. É dele a música que faz referência à frase colocada no túmulo de Kardec, com a qual encerramos nossa parte. Nascer, morrer, renascer, nos diz ele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, tal é a lei. Pelas terras de mim mesmo necessito caminhar, labirintos percorrer e 1000 mistérios decifrar. Não importa quantas vidas, quantas mortes viverei, eu sou filho do infinito, pro infinito voltarei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, tal é a lei. Muito obrigado, paz no coração de cada um. A nossa irmã Valéria vai continuar com a sua reflexão. Graças a Deus. Bom dia a todos. Eu me chamo Valéria Lima e também sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nós vamos agora dar continuidade ao nosso encontro de homenagem especial que estamos fazendo no dia de hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar aqui o poeta indiano Rabindranath Tagore, quando ele se manifesta através do médium Divaldo Franco. Ele nos fala sobre a morte em Pássaros Livres. Ele diz assim: a indesejada acercou-se do meu lar, acompanhada pelo sombrio cortejo dos sofrimentos. Sua presença logo foi percebida no gemido agônico da enfermidade que roubava a energia da vida. E lentamente, o riso que soava nos cômodos da casa abafou a sua melodia, para que somente a cantilena lamentosa da aflição desconhecida abrandasse todas as vozes que murcharam nas gargantas doloridas. Rainha da noite, porque vestida de treva, suas pegadas são manchas no coração por onde passa, e sua ordem soturna faz-se obedecida sem qualquer resistência. Nunca a houvera visto antes, e anelei por nunca mais voltar a vê-la. Sonho ingênuo este de criança que era feliz. Pelo caminho do crescimento e dos anos, passei a encontrá-la com frequência, a admirá-la antevendo-lhe a chegada e mesmo simpatizando com a sua tenacidade irrefreável, aprendendo a compreender que se o parto de chegada liberta o corpo do claustro materno para manter-lhe a vida, a hora da partida faz-se um parto de libertação da ave engaiolada para a permanente vida. Amo-te agora, rainha da noite, madrugada que és do novo dia. É uma visão da morte que vai sendo amadurecida por nós todos, não é? A questão é se nós já nascemos, né, com o nosso passaporte de volta carimbado, se chegamos aqui já sabendo que será por tempo determinado, por que nós sofremos tanto diante da morte? Por que nós temos essa ilusão pueril, né? E demoramos tanto para compreender o verdadeiro sentido da morte? Não como término da vida, mas como o limiar de uma nova etapa da vida que continua. Naturalmente, porque nós nos afeiçoamos às ilusões do mundo material. Por isso, desiludir-se ou romper com essa ilusão é fundamental. E isso vale, de certo, para todos nós, dos dois lados da vida. Porque nós estamos aqui juntos, estamos juntos refletindo, nós todos, espíritos imortais, encarnados e desencarnados. Na verdade,
O ser imortal que somos transita pelas experiências humanas. Experiências que são muito, muito breves e que precisam ser muito bem aproveitadas, portanto. Não, evidentemente, que do ponto de vista dos sentidos, mas sob o olhar cuidadoso do espírito que quer e que precisa se desenvolver mais e mais. E é para isso que nós temos os nossos relacionamentos. Mas por que então temos medo de morrer? Por que temos tanta dificuldade em dizer até logo para as pessoas que nós amamos? Mesmo nós que acreditamos na reencarnação, não é verdade? Sim, porque acreditar na reencarnação, de certo, é uma medida consoladora, como assim o é a doutrina que nós abraçamos. Mas transpor a ponte que liga a crença na reencarnação para a confiança de que a vida jamais, de fato, se interrompe, eis aí um caminho ainda muito longo para a maioria de todos nós, né? Um caminho que todos nós ainda precisamos percorrer. Quanto a Leon Denis, que foi essa certeza que fez tremer muitos materialistas do passado. É interessante porque ele nos traz a história dos gauleses, né, e conta como que os gauleses teriam alcançado isso. Os gauleses, eles despiam-se para guerrear com os romanos, né, e combatiam de peito nu, enquanto os romanos se protegiam cobertos de bronze e de ferro. Era tamanha a certeza da vida futura que os gauleses tinham, que eles emprestavam dinheiro na expectativa de que seriam reembolsados em outros mundos. Eles bebiam da fonte dos druidas celtas, né? E isso tinha a ver com a doutrina secreta do Oriente, também com o pensamento espiritualista, afirmando as existências progressivas da alma na escola e na escala dos mundos. Os gauleses, eles deixavam os corpos dos guerreiros mortos para trás, né? Porque eles sabiam que aquilo não representava nada. E isso assustava muito os inimigos. Eles desprezavam a morte do corpo físico e por isso seus combates eram muito heróicos. Os druidas já se comunicavam com o mundo invisível e eles foram os primeiros a comemorarem os mortos no dia 1º de novembro, conta Leon Denis, não nos cemitérios, mas nas casas, festejando os espíritos. Mas nós nos afastamos muito do saber espiritual, nos afastamos da certeza de que não há chegadas ou partidas, de que isso tudo, na verdade, é uma grande ilusão. E por isso temos tanto medo. Essa ilusão também é que nos causa tanta dor e tanto sofrimento. Mas quando nós vamos recuperando a certeza de que não podemos ser destruídos, nós certamente vamos nos libertando desse medo e, claro, passamos a ver a morte como Tagore, ou seja, a madrugada que antecede um novo dia. E é assim que substituímos também o sentimento de termos perdido alguém. Substituímos o sentimento de perda pelo sentimento de que os que amamos continuam a viver dentro de nós para sempre. E assim nós passamos a reexaminar profundamente a nossa dor, até que vamos descobrindo que podemos e devemos atravessá-la, porque a dor não nos pertence. Então, se nós soubermos encarar esse momento como os gauleses faziam, vamos ver que nós todos temos a natureza livre do nascimento e da morte, né? E vamos, sim, passar a prestar muito mais atenção e a reconhecer os nossos amados se manifestando de muitas formas diferentes no mundo à nossa volta. Lembrando que a saudade dói dos dois lados da vida, como nos diz Chico Xavier. E são de Emmanuel essas recomendações tão importantes para todos nós no texto que eu passo a ler agora para a nossa reflexão. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados,
Ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recursos de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se mobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Na verdade, o que os amigos espirituais tentam nos ensinar é uma lição muito difícil para nós de aprender, né? Eles dizem, vai doer sim, não tem jeito. E dói para todo mundo, dói para quem seguiu e para quem ficou. Só que o modo como vamos lidar com isso pode ajudar ou não aqueles que amamos. Lembra a criatura querida que não mais compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. É aquela imagem que nos traz Victor Hugo, né? A imagem do navio que vai se afastando de nós até sumir na linha do horizonte, né? E, na verdade, nós não vemos mais, mas ele continua existindo, continua lá. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam, ou seja, tudo continua como antes. Então, nós sabemos bem onde é que se deu a pausa, né? Conhecemos quais são as maiores dificuldades, as nossas dificuldades, e também daqueles que seguiram viagem. E por isso mesmo nós podemos ajudar. E assim recomenda Emmanuel. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se derrama da alma. No entanto, converte, quanto possível, as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento à procura do amor sem a Deus. A procura do amor sem a Deus, né? Ou seja, o verdadeiro amor. Assim, nós vamos, aos poucos, compreendendo que desapegar não é deixar de amar. Compreendendo que a morte é apenas uma etapa da vida que continua. Não é fácil, mas para isso nós temos tantos amigos dos dois lados da vida, não é? Podemos, sim, envolver os nossos amados em nossos laços e abraços afetivos, que serão bálsamos, sempre bálsamos fortalecedores para essa nova etapa da vida espiritual. E sobre a ausência, nós vamos regar os nossos corações com a luz trazida aqui por Carlos Drummond de Andrade. Ele diz o seguinte: por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta.
Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Então, que a presença dos que amamos nos inspire a semearmos o bem no universo em que todos habitamos. E agora nós vamos cantar. Como a querida irmã Wilson nos falou, a música tem esse poder, o poder da harmonia, da sintonia, e pode sim nos conectar através dos nossos corações. Então vamos cantar com muito amor e com muita positividade.
Vamos agora aproveitar as vibrações entoadas aqui com o nosso canto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos preparar para um momento muito especial. Momento que na casa nós chamamos de momento esotérico, porque é um momento particular, é um momento de cada um de nós. Então eu convido a todos que possam se sentar da maneira mais confortável, que possam fechar suavemente os seus olhos e que possam se concentrar na sua respiração. A respiração nos dá essa possibilidade de nós retomarmos a nossa consciência para o momento presente, para a nossa presença aqui e agora. Então vamos inspirar profundamente, prender um pouquinho o ar, soltar devagar, cada um no seu ritmo, inspirando profundamente, expirando profundamente, tranquilos, percebendo o ar entrando, o ar saindo. E assim nós vamos cada vez mais acalmando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes. Inspira, expira, relaxa, assim. Muito tranquilos, muito serenos, cada vez mais em paz, cada vez mais tranquilos. Nós vamos também trabalhar a nossa mente, vamos nos transportar para um local da natureza, onde nos sentimos acolhidos, onde nos sentimos confortáveis. Pode ser à beira de uma praia, perto de uma cachoeira, onde podemos refazer as nossas energias, recarregar as nossas baterias na natureza, caminhando descalços por um campo, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o perfume das flores, tranquilos. Isso. E assim nós vamos, nesse nosso cantinho especial, nós vamos nos recordar dos melhores momentos que nós passamos com aqueles que nós viemos hoje aqui homenagear. Vamos sentindo essa paz profunda e uma gratidão imensa pela oportunidade da convivência com esses nossos amados. Vamos lembrar de tudo que vivemos juntos, das oportunidades, de como nós compartilhamos essa jornada, do quanto aprendemos com eles, do quanto também podemos trocar com eles, né? E vamos assim nos reconectando com os melhores momentos vividos em sua companhia. Esse é o lugar da gratidão. Esse é o lugar da gratidão que nos consola, que preenche o nosso coração de esperança. É a dimensão do amor, é a dimensão do amor maior. E assim nós podemos perceber que essa presença, ela está conosco, ela continua viva em nossos corações. Nós temos a possibilidade de abraçar os nossos queridos sempre que nós quisermos. Temos a possibilidade de reencontrá-los nesse espaço de gratidão e de amor. E assim o nosso coração vai se enchendo cada vez mais de alegria, cada vez mais de uma grande paz interior, porque nós sabemos que a vida continua. E tudo que nós precisamos fazer é nos reconectar através desse amor. Nós hoje estamos aqui
homenageando os nossos amados por tudo que eles representam para nós, por tudo que eles continuam a representar para nós. E nós temos certeza de que eles estão sendo muito bem acolhidos, muito bem cuidados pelos nossos amigos espirituais. Nós temos a possibilidade de perceber essa vibração. Eles certamente agora estão nos dizendo que estão vivos, que a morte não existe, estão nos desejando um até breve, e estão irradiando para nós o amor que só se multiplica, que só se engrandece. Essa é a nossa vivência real. Nós sabemos que tudo mais é ilusão. Então, não há espaço para culpas, não há espaço para mágoas, não há espaço para arrependimentos, porque todos nós somos aprendizes, todos nós estamos aprendendo ainda agora com os nossos relacionamentos nesse curso avançado da vida. Certamente eles estão pedindo e pedirão sempre para que nós continuemos a nos cuidar, assim como nós desejamos nesse momento também que eles sejam muito cuidados, que eles sejam protegidos, que eles recebam toda a luz necessária nessa caminhada. Assim rogamos que o caminho deles seja repleto de esperança, de coragem, de força, de sabedoria também nas escolhas que eles continuam a fazer. Nós podemos abraçá-los, podemos sentir essa energia, sentimos essa vibração, sentimos esse carinho e sentimos aqui que todos os nossos amigos e guias espirituais estão também nos ofertando essas vibrações emanadas aqui da nossa emoção, do nosso canto, da nossa conexão, em especial do nosso amor. Todos continuamos juntos, todos estamos por perto, todos iremos um dia nos reencontrar na hora certa, da maneira correta, da maneira mais adequada. E hoje nós apenas podemos nos dizer e nos desejar um até breve. Assim agradecemos a Deus por esse presente e vamos, nesse momento, nos preparar para a nossa prece final de agradecimento. Amado Pai, querido mentor Ramatiz, Mestre amado Jesus, guias e amigos espirituais, nós todos, Pai, somos eternamente gratos pela oportunidade que temos recebido em nossa vida, pela oportunidade desses encontros, desses reencontros, sabendo que, na verdade, tudo é para nós aprendizado, sabendo que a vida continua e que aqueles que nós amamos continuam vivos em nossos corações. Assim, Pai, repletos de gratidão e de amor por Ti, pedimos proteção para os nossos amados, consolo para os nossos corações e a permissão para darmos por encerrado esse encontro de homenagem de hoje, dizendo todos juntos dos dois lados da vida, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, paz e bem para todos.